Você já pensou em pular uma genealogia na Bíblia, achando que ela não tem nada a dizer? O capítulo 1 de Mateus começa exatamente assim: uma lista de nomes. À primeira vista, parece apenas um registro antigo, distante, sem conexão com a nossa realidade. Mas, na verdade, aqui está uma das declarações mais profundas sobre o plano de Deus na história. O texto começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa frase já carrega um peso enorme. Jesus não aparece do nada. Ele está inserido em uma história. Ele é o cumprimento de promessas antigas. Abraão representa a promessa de bênção para todas as nações. Davi representa o reino, o trono, a autoridade. Ou seja, desde o início, Mateus está dizendo: Jesus é o cumprimento da aliança e o rei prometido. E então vem a lista de nomes, gerações e gerações. Mas aqui está o detalhe que muitos não percebem. Essa genealogia não é perfeita no sentido humano. Ela inclui pessoas com histórias complicadas. Judá, que teve um relacionamento marcado por pecado com Tamar. Raabe, uma prostituta em Jericó, uma Ruth, uma moabita, estrangeira, Batseba, envolvida em um dos episódios mais trágicos da vida de Davi. E por que estes nomes estão aqui? Porque Deus não constrói sua história com pessoas perfeitas. Ele constrói com pessoas reais. Isso é graça. A genealogia de Jesus não esconde o passado, ela o redime. Ela mostra que Deus é capaz de pegar histórias quebradas e transformá-las em parte do seu plano eterno. Isso fala diretamente com a gente. Às vezes, nós achamos que o nosso passado nos desqualifica, que as nossas falhas nos afastam do propósito de Deus. Mas Mateus 1 está dizendo o contrário. Deus escreve sua história com graça, não com perfeição humana. O texto também organiza a genealogia em 3 blocos de 14 gerações. De Abraão a Davi, de Davi ao exílio na Babilônia e do exílio até Cristo. Isso não é aleatório. Mostra que Deus governa a história em ciclos, em fases, conduzindo tudo até o cumprimento final em Jesus Cristo. Nada está fora de controle, nem nos momentos de glória, nem os períodos de queda. Então a narrativa muda de uma lista para um acontecimento, o nascimento de Jesus. Maria está desposada com José e antes de viverem juntos, ela é encontrada grávida. E o texto é claro: por obra do Espírito Santo. E aqui entramos no coração do Evangelho. José, sendo justo, não quer expor Maria à vergonha pública. Ele decide deixá-la secretamente. Mas então Deus intervém. Um anjo aparece em sonho e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Isso é essencial. Jesus não é apenas mais um homem na história. Seu nascimento é sobrenatural. Ele não herda a natureza pecaminosa da mesma forma que todos nós. Ele é único. E o anjo continua: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui está o propósito da vinda de Cristo. Não é político, não é apenas moral, é redentor. Ele veio salvar do pecado. Então Mateus conecta tudo isso com a profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Essa é uma das verdades mais profundas de toda a Escritura. Deus não permaneceu distante. Ele entrou na história, ele se fez homem, ele veio habitar entre nós. E isso muda tudo. Porque o problema central da humanidade não é apenas circunstancial, é espiritual.
é separação de Deus. E em Jesus Cristo, Deus toma a iniciativa de restaurar esse relacionamento. José então obedece, ele recebe Maria, assume a responsabilidade e coloca no menino o nome que lhe foi dado, Jesus. Essa obediência silenciosa de José também nos ensina algo importante. Nem todo papel no plano de Deus é visível ou celebrado, mas todos são essenciais. Agora pense nisso de forma prática. Mateus 1 nos ensina que Deus está escrevendo a história maior do que conseguimos ver. Uma história que atravessa gerações, erros, acertos, quedas e restaurações. No centro dessa história está Cristo. Se você olhar para a sua vida, hoje, talvez veja partes confusas, talvez falhas, decisões erradas, ciclos difíceis. Mas a genealogia de Jesus te lembra, Deus não desperdiça histórias. Ele redime, ele transforma, ele cumpre seus propósitos, mesmo através de pessoas imperfeitas. E o nascimento de Jesus declara que existe esperança real, que Deus não desistiu da humanidade, que existe salvação. Cristo é o ponto de encontro entre a promessa e o cumprimento, entre a queda e a redenção, entre o homem e Deus. E a pergunta que fica é simples, mas profunda. Você faz parte dessa história? Porque o mesmo Cristo que nasceu lá em Belém continua chamando pessoas hoje, chamando para o arrependimento, chamando para a fé, chamando para uma nova vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe.